Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer este estojo duplo. É uma peça bem legal para organizar os itens aí escolares, né? A gente vende itens escolares o ano inteiro, então é uma peça legal para você ter aí no ateliê para vender. E também dá para usar como organizador. Colocar aqui, por exemplo, escova de dente, pasta de dente de um lado, fio dental, e do outro lado um protetor solar, um batom, um espelhinho. Então dá para organizar também as coisas aí dentro da sua bolsa. Esse aqui eu fiz na temática de Dia dos Professores. E eu até dou uma dica de como colocar esse painelzinho aqui. Ele é pequenininho, de 7x7, mas dá também para fazer com painel maior. Esse aqui é meu que eu uso no dia a dia, então eu consigo fazer também com painel maior, personalizar. Ou dá para você também fazer ele com um tecido único, todo de uma estampa só. Então, se você quer aprender, é só continuar nesse vídeo. Então, vamos à lista de materiais. Vamos precisar de 2 pedacinhos de tecido de 6x8, com seus puxadores. Vamos precisar de um tecido de 9x20 para fazer a alça lateral. E aqui eu cortei um pedacinho de manta de 4x20 também, para dar uma estrutura aqui nessa alça, mas é opcional, fica legal também se você não quiser colocar esse pedacinho de manta, tá? E aí também pode colocar uma outra estrutura aqui para essa alça, se você quiser também. Vamos precisar de um tecido de 29x4 e também um pedaço de manta. Aqui eu já costurei, já colei aqui esse tecido na manta. Vamos precisar de 4 tecidos de 29x21, que vão ser os tecidos do bolso, né? O tecido de forro do bolso. Vamos precisar de um tecido de 29x29 e aqui também já estruturei na manta. Esse vai ser o corpo principal da peça. Vamos precisar de 2 cursores e 2 zíperes de 34 centímetros. A primeira coisa que eu vou mexer, já deixar pronta, é os puxadores e também a alça. Então, eu vou pegar aqui os 2 tecidinhos. Essa beiradinha aqui tem 6 centímetros, então vou dobrar como se fosse um viés e passar uma costura aqui por toda a volta, nos 2 tecidinhos. E também vou fazer isso com a alça. Coloquei aqui a manta por dentro, vou fechar até o meio. E também passar uma costura por toda a volta para já deixar pronto. Então, os puxadores e a alça já estão prontos, a gente vai reservar isso aqui. Então, agora a gente vai pegar o tecido principal, que já foi estruturado na manta, de 29x29, um tecido de forro e um zíper. Mas antes de costurar, quero dar uma dica para vocês. Esse aqui eu tô fazendo com o tema de Dia dos Professores. Eu peguei um painel, um pequeno painel. Eu comprei esses painéis aqui e vieram esses quadradinhos, vários quadradinhos aqui embaixo para fazer chaveirinho. E aí eu resolvi colocá-los aqui para fazer uma brincadeira do Dia dos Professores. Cortei esses quadradinhos, tem 7x7. E aí eu medi mais ou menos, eu vou fazer um teste, na verdade, né? Vamos ver se no final vai ficar legal, se vai ficar centralizado, porque senão eu vou ter que mudar. Eu cortei um tecidinho aqui em cima de 2 centímetros, peguei um outro tecido aqui mais ou menos de 14 centímetros para fazer a união desses painéis e 2 tecidos aqui para lateral. Aí você pode também, se você tiver, fazer esse tipo de aplicação. Por exemplo, eu já fiz com um painel maior, desses painéis de niqueleira. Esse estojo aqui é o meu, que eu uso no dia a dia. Então, esse aqui foi o primeiro que eu fiz, eu acabei que depois eu ajustei o molde, esse painel acaba vindo aqui pra cima, junto ao zíper, então fiz a adaptação certinha, hoje ele fica legal, mas é um painel de niqueleira. Então, aqui eu tô usando esse quadradinho pra ver se vai funcionar, mas você pode brincar aí com o que você tiver pra personalizar o seu estojo. Então, vamos lá. E lembrando que pra ficar legal, você tem que colocar um pra cima, você tem que pensar que o zíper vai ficar aqui, então
a escrita tem que ficar pra cima e o de cá também, né? O zíper vai ficar aqui, é a escrita pra cima, ou o desenho que você tiver virado aqui pra cima. Então, eles vão ficar um contrário do outro. Lembre-se sempre disso pra, na hora de a peça de ficar pronta, ficar todo mundo no sentido certinho. Então, vamos fazer a costura aqui do zíper. Esse meu zíper aqui é o tratorado, ele não tem lado, né, direito ou avesso, então vou usar aqui qualquer lado, mas se você estiver usando aí um zíper daquele número 5 tradicional, você vai colocar o direito do zíper aqui com o direito do tecido. E também o forro, se você estiver usando forro que tenha estampa, você vai colocar a estampa do forro para baixo. Então, você vai colocar, então, o zíper, vai colocar aqui o tecido principal, o zíper aqui frente com frente e o tecido também. Estampa com estampa. E aí, passar uma costura aqui, pé de máquina. Então, depois de costurar, a gente vai virar e rebater essa costura. Agora, eu vou pegar aquele tecido de 29 por 4, que também tá estruturado na manta. Vou pegar aqui o meu direito do zíper, colocar sobre o direito aqui desse pedaço de tecido e colocar o meu tecido de forro, aqui a estampa dele, virada pra cá. E aí, passar um pé de máquina. E agora, a gente vai rebater também essa costura. E aí, você puxa o forro aqui pra frente e passa uma costura aqui. Nessa primeira fase, a gente já tem um zíper colocado e 2 forrinhos aqui, que são do bolso. Agora, a gente vai pegar o outro zíper, colocar o direito dele aqui, com a pontinha aqui dessa faixa que a gente colocou. E vai colocar um forro também. O direito do forro aqui pra baixo, né? O direito do forro pra baixo. Vai passar um pé de máquina, virar e também rebater a costura. Então, já temos aqui os 3 forros colocados, e a metade de um zíper, né? A gente vai colocar a outra metade. A gente vai pegar esse zíper e trazer ele cá pra outra ponta. Então, o mesmo processo. Vou aqui alinhar tudo e colocar agora o último forro. Colocar aqui o direito do forro pra baixo. Também, passar um pé de máquina e aqui eu vou ter que destacar o zíper pra eu conseguir rebater a costura. Então, tá prontinha aqui a colocação dos forros. Agora, a gente vai colocar os 2 cursores. Então, colocados os cursores, a gente vai virar isso tudo aqui pro lado avesso. E agora, a gente vai fechar os 2 bolsos. A gente vai deixar com uma abertura para poder desvirar. Então, você pode escolher um dos 2, aí você pode deixar aí mais ou menos um palmo para você desvirar e passar a costura aqui. Lembrando que você não precisa passar a costura aqui em cima do zíper. Você pode vir até onde seu calcador der para fechar as laterais, tanto do lado quanto do outro. Então, você começa aqui e vai deixar abertura, por exemplo, nesse, deixa abertura e costura até onde o pé calcador der. E do lado de cá, você já pode fechar ele por inteiro, mas também não precisa vir aqui por cima do zíper, tá? Fechou aqui a lateral toda. Agora, a gente vai fazer as caixinhas de leite no forro. Vão ser caixinhas de leite de 3,5 centímetros. Então, a gente vai pegar aqui da costura e traçar aqui 3,5, 3,5. Isso
nos 4 cantinhos aqui do forro. Agora, a gente corta e fecha. Agora, a gente vai fechar. Vai pegar aqui pontinha com pontinha. Aí, se você quiser passar uma costura aqui, que como a gente cortou, pode ser que fique descosturando. Então, pra você reforçar e pra facilitar você fazer a caixinha de leite, pode passar uma costura nas pontinhas e fechar, abrindo e unindo essas pontinhas, assim. Então, fechadinhas, a gente agora vai fazer piques aqui nessa peça. A gente vai achar esse meio aqui, deixar zíper com zíper e fazer piques aqui e nessa pontinha também, tá? Na pontinha aqui e na pontinha, nos 4 lados. Pra gente não esquecer, eu já vou colocar aqui os puxadores e eles vão ficar neste meio aqui, entre os 2 zíperes. Então, você pode dobrar e já costurar aqui bem no meiozinho. Agora, eu vou pegar o meio, com o meio aqui de baixo, e aí você pode colocar uns grampinhos aqui pra segurar. Vai passar uma costura aqui nas 2 laterais. E aí, você entra com a sua costura, em vez de ser de um pé de máquina, você entra 1 centímetro, por quê? Pra gente fechar aqui esse forro. Lembra que quando a gente não passou o cursor em cima do zíper, ele acaba ficando aberto aqui. Então, você ajeita bem, deixa o forro ficar assim como se fosse um triângulo. Como se fosse, não, né? É um triângulo. E aí, você passa uma costura por cima, fechando esse forro aqui que ficou aberto. Então, costura feita, tá vendo que eu entrei bem, deu 1 centímetro aqui, dos 2 lados e em cima do forro. Então, fechou o forro. Agora, a gente vai fazer caixinhas de leite nessa parte aqui com a manta, né? No corpo, 3,5 também, você conta aqui a partir da costura, 3,5 nas 4 laterais. E aí, você corta e faz a união também. Aí, você pode também já tirar o excesso das laterais. Agora, a gente já pode fechar as caixinhas de leite, mas antes a gente vai colocar a alça. E aí, pra saber qual lado que a gente vai colocar, eu gosto de colocar onde o zíper fecha. Então, a gente vai identificar ali onde que o zíper tá fechando pra colocar essa alcinha. Então, eu vou abrir aqui pra observar onde que o zíper tá fechando. No caso aqui, ele tá fechando pra cá. Aqui, se eu empurrar ele pra cá, ele vai abrir, e se eu empurrar pra lá, ele vai fechar. Então, eu vou posicionar as minhas alças aqui. Então, eu já vou começar a fechar por aqui. Vou dobrar pra fechar a caixinha e vou encaixar a minha alça. Encaixo ela aqui e passo uma costura. Depois, você puxa a alça aqui pra dentro, pra fora e fecha a segunda lateral. Então, aqui, a lateral da minha alça já tá colocada e agora é só fechar as outras 2 laterais. Prontinho. Agora é a hora da verdade, que a gente vai desvirar esta peça. Agora é só ajeitar os bolsos. Conferir aqui nas laterais se tá tudo costurado certinho.
Então, tá prontinha nossa bolsa. Na verdade, prontinha não, que vai ficar faltando só a gente costurar o bolso, aqui, o forro, né, aqui de dentro. Aí, depois de costurada, tá prontinho. Mas, no geral, eu gostei. Eu gosto de fazer essa peça com a manta R2, eu acabei esquecendo de falar. Eu acho que ela dá uma estrutura melhor. Aqui eu também gostei desse tecidinho de 7x7, eu acho que ficou bom aqui. De repente, um pouquinho mais pra baixo. Vou pensar aqui se, né, ver direitinho depois. Mas ficou bom. Então, você pode aí brincar, igual eu falei, com aquele painel de porta-moedas, funciona também, pequenininho. Ou fazendo tecido total, né, de uma estampa só. Então, funciona direitinho. É uma peça muito legal, muito boa, que vende bastante também. Então, se você gostou, deixa aí seu like, seu comentário. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e até a próxima!